Simplesmente Gabriel Amaral chegando aqui no canal Raiz Tricolor para te manter bem informado, na verdade, te deixar bem informado nesta terça-feira que se inicia sobre o Fluminense, beleza? Não se esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor e, claro, de deixar suas opiniões aqui embaixo. Esse aqui é um canal feito de opiniões e informações que eu quero sempre ouvir a sua também. Beleza? Já vamos direto para a gente poder falar das notícias. Esse vídeo aqui a gente abre falando sobre o Christian. O Fluminense até agora não contratou um volante e talvez nem vá. Antes das contratações, o Mário Bittencourt chegou a falar acho que foi no discurso na abertura da campanha dele, alguma coisa assim ali antes da campanha, ele chegou a afirmar de que o Fluminense contrataria 3, 4 jogadores. A gente fixa em 4 aí para essa janela. E aí a gente já imaginou direto. Era um atacante de lado, né? A gente já tinha informações sobre isso, para substituir as saídas de Luiz Henrique e Matheus Martins. Era um lateral esquerdo, para poder suprir as saídas de Carlinhos, né? Que saiu em 2013 e a gente não achou um lateral esquerdo até hoje. Mas falando sério, um lateral esquerdo, né? Porque faltava o jogador para a posição. E provavelmente um volante para poder suprir a saída de Nonato e de Wellington. O Wellington saiu agora no final do ano e o Nonato saiu no meio do ano. A gente imaginava que eram esses três e talvez um outro jogador para jogar junto com o Ganso, um outro zagueiro por uma saída, um lateral, alguma coisa. Bem, chegou um atacante de lado que é Keno. O lateral esquerdo a gente tem informações, eu vou falar inclusive já, mas o Suaço não veio, a diretoria já especula, vem outra coisa, enfim, já tem uma outra lógica. A outra contratação que chegou foi um volante meia, que é o Lima, que já jogou até pela ponta, mas é um Iago Felipe parte 2, um zagueiro, enfim, e a gente foi vendo e não chegou esse volante, que seria, nesse caso, também o Christian. Segundo o blog da Nádia Mauad, uma excelente comentarista e repórter, jornalista do GE. Globo, lá de Curitiba, o Fluminense procurou o Atlético Paranaense a pedido do técnico Fernando Diniz por Christian, que é esse aí que tá aí na tela, um volante do Atlético Paranaense de 21 anos. É um jogador do próprio Atlético, revelação lá do CT do Caju, tem contrato com o Atlético, mas está sendo emprestado muito provavelmente para o Cruzeiro. Então, deve ser emprestado para lá. Aí você vai falar, Gabriel, o Fluminense fez uma proposta pedindo do técnico Fernando Diniz. O que aconteceu? Segundo a Nádia Mauad, as conversas não evoluíram e por isso o Cruzeiro deve levar. O Vasco estava no negócio também. O Netflu, Paulo Brito, publicou até uma atualização em relação a isso, colocando que, apesar do pedido de Fernando Diniz, o Atlético Paranaense não viu com bons olhos o empréstimo do Christian ao Fluminense por considerá-lo um rival direto nas competições em que vai jogar. Lê-se Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, e por isso não faria sentido reforçar um rival. Bem, de qualquer maneira, eu acho que até a contratação, isso pode ter acontecido há um tempo também, né? A gente sabe que essas informações, assim, na época de contratação, a lógica temporal dela às vezes se perde um pouco. O Fluminense pode ter sondado o Christian no final de novembro e agora ele acertando com o Cruzeiro, sai a informação de que o Fluminense queria e tal. Pode ter sido até inclusive antes da contratação do Lima, que é um jogador, como eu falei, um volante meia, então pode suprir ali a saída de Nonato, por exemplo. Enfim, fato é, Christian não vem pro Fluminense, o Fluminense teve de fato interesse. E pela idade, assim, acho que seria um reforço interessante ali para compor o meio de campo, apesar de que a gente já tem também jogadores bem jovens nessa posição, né? A gente já tem André e Martinelli, que são os titulares, tem o Iago Felipe, que não é tão jovem, mas, convenhamos, não tem mais de 30 anos, né? Tem o Felipe Melo, que é extremamente experiente, né? 38, 39 anos, mas tem Alexander, que é outro também garoto dessa posição. Talvez a gente já especula, né, que o Calegari, com a contratação do Guga, vai ser testado também na volância, enfim, jogadores de 19, de 21 anos. Então é uma posição que de fato precisa de experiência também dentro de campo, né? Talvez o Lima agregue com isso, algo que o Felipe Melo, por exemplo, não tem como agregar porque fisicamente não tá jogando. Bem, outra notícia desse vídeo aqui é sobre... Vamos lá, são dois jogadores que têm tempo de contrato a ser revelado, tá? Um é o Lima, notícia do Vitor Lessa, de que o Lima deve assinar até 2025 com o Fluminense. E isso porque, segundo ele, por que é o deve?
Porque ou vai ser um contrato até de 3 anos, né? Ou vai ser um contrato de 2 anos com a possibilidade de renovação para mais um. Aquela história de sempre, né? Se o jogador não tiver uma lesão, se o jogador não tiver nada, isso aqui renova o contrato. Aquela renovação automática com base no número de jogos, que é algo que recentemente o Fluminense fez com o Fábio e algo que o Fluminense recentemente também fez com o Wellington. Então, assim, deve ter no mínimo o contrato dele até 2024. A gente sabe, o Mário Bittencourt, o Paulo Angione, a corporação de futebol ali do Fluminense, não faz contratos de um ano. A gente até já viu alguns contratos de um ano recentemente do Fluminense, dá muito errado, né? Alguns deram muito certo, mas alguns foram trágicos, como o caso de Johnny Gonzalez, que eu sempre dou como exemplo. Por quê? Ah, mas o Johnny Gonzalez não deu certo em lugar nenhum depois. Dane-se, ele deu certo no Fluminense. Ele fez um ano bom que o credenciou, inclusive, a de luvas pegar $1 milhão do Benfica. Então, assim, esse $1 milhão poderia ter sido pra gente se a gente tivesse contrato com ele vendido. Então, 2 anos é o prazo que eles consideram como mínimo para você avaliar um jogador e dar tempo a ele para ele poder, enfim, jogar e etc. Então, deve ser um contrato de 2 ou 3 anos com o Lima. Segundo o Lessa, muito provavelmente um contrato de 3. E se ele for um contrato de 2, vai ter essa renovação ali por mais um ano, com base em algumas metas. Lembrando que Lima, o Fluminense vai comprar Lima, né? Ele tem contrato até o final de 2023 com o Ceará, então a gente especula que esse valor ele tenha sido reduzido, né? Porque o Ceará caiu para a Série B, tem contrato só de 1 ano com o jogador e tal, mas ainda assim o Fluminense vai pagar algum valor. Já outro jogador que também saiu notícia sobre tempo de contrato foi do próprio Vene Casagrande, de 3 anos de contrato para o Keno. Essa daí eu confesso que eu não curti, não. 3 anos de contrato. E aí, por que você vai falar assim, pô, Gabriel, mas e se o Keno der muito certo? O Keno tem bola e tal. Concordo. Não tenho objeção quanto a isso, não. Acho que o Keno tem chance de dar certo, de dar errado. Inclusive, a gente vai fazer o raio-x aqui no canal, até para poder expor, talvez, as grandes dúvidas que a gente tenha sobre Keno. À medida que eu vou conversando com a galera que vai mandar os vídeos, eu vou vendo que, assim, as dúvidas são válidas, mas muito provavelmente Keno vai fazer uma boa passagem pelo Fluminense, assim, é o que me parece até o momento. Agora, 3 anos de contrato para um jogador de 33 anos, que vem na última temporada, de fato, de um problema de lesão, eu não acho uma boa. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas e se fizer um contrato de 2 anos só? Dentro dessa lógica, você não dá o contrato de 1, dá o contrato de 2. 2 anos só, e ele for muito bem e tal, você faz igual o de Germancano. O contrato de Germancano, ele foi um contrato de 2 anos. Por quê? Porque tinha um risco ali. É óbvio, ele vinha com médias de gols bem altas nos últimos anos, etc. Mas a gente tem que lembrar que ele chega ao Fluminense não muito em alta. E o Fluminense faz um contrato de 2 anos, no final do primeiro ano ele tá feliz, tá jogando pra cacete, ele renova por mais tempo. O de Keno talvez pudesse seguir a mesma lógica. 3 anos pra Keno, eu acho... não vou nem dizer que nem é bom e nem é ruim. Eu acho desnecessário. A não ser que tenha sido uma condição pétrea pro Keno aceitar o contrato do Fluminense, etc. Enfim, tá pagando pelo jogador. É óbvio que quando você paga pelo jogador, você também quer segurar ele por um pouco mais de tempo. Mas 3 anos, não sei, não me agradou assim de cara. Quando fala a notícia, não vai me tirar um sorriso de cara, não. Enfim, vamos pra última notícia. Mas antes, eu preciso destacar pra você que tem um link aqui embaixo para você ir lá na 1xBet. Época de poucos jogos? Sim, porém, tá voltando os campeonatos nacionais. E aí você aproveita para fazer o seu cadastro e, utilizando o meu link aqui embaixo, clicar e ir lá para poder dobrar o seu primeiro depósito. Bem, a gente vai para a última notícia agora, onde a gente fala sobre Michel Araújo. Vamos lá, tá? Michel Araújo. E por que eu tô falando sobre Michel Araújo? Na verdade, a notícia não é diretamente sobre Michel Araújo, né? A notícia é sobre o Camilo Cândido. O Camilo Cândido tem outros vídeos aqui no canal, enfim, então não vou ficar me repetindo muito aqui. É um lateral esquerdo do Nacional do Uruguai, que saiu uma notícia de que o Fluminense tem interesse, etc. E aí o Leonardo Pinheiro, que é jornalista uruguaio, ele traz uma informação de que o Michel Araújo, que é um ponta, né, que joga pelos dois lados, enfim, ele destaca que o Michel Araújo, segundo ele, me informaram daqui do Brasil, que estaria sendo oferecido ao Nacional como parte de uma possível transferência pelo Camilo Cândido. Ou seja, segundo o Leonardo Pinheiro,
o Fluminense estaria oferecendo o Michel Araújo numa troca, numa negociação pelo Camilo Cândido, lateral esquerdo do Nacional do Uruguai. Essa informação eu olhei e falei, cara, não conheço o Leonardo Pinheiro, não vi nenhuma notícia dele ainda e tal, não é um dos jornalistas estrangeiros que eu sigo, mas o Saudações Tricolores portal publicou uma notícia do João Pedro Cupelo, só que aí vem um outro detalhe, tá? A notícia foi publicada na noite dessa segunda-feira e, bem, o Fluminense sondou o lateral uruguaio Camilo Cândido e Michel Araújo pode ser envolvido na negociação. Aí, a princípio, assim, o outro detalhe que eu falei é que, normalmente eu leio essas notícias, eu achei que era só uma repercussão da notícia do Leonardo Pinheiro. E tá aqui, ó. Entre os nomes se encontra o uruguaio Camilo Cândido, do Nacional, o jogador com passagem pela seleção, interessa ao Fluminense, que cogita, inclusive, incluir o compatriota Michel Araújo na negociação. A informação inicialmente foi dada pelo jornalista uruguaio Leonardo Pinheiro e confirmado pela reportagem do Saudações Tricolores. Só que aí, assim, eu confesso que de início eu achei meio estranho, e vou explicar, assim, o porquê. Porque o Michel Araújo acabou de voltar, o Fernando Diniz usou o jogador até rendeu quando o Fernando Diniz usou, se você parar pra pensar, já falou que essa não estava encaixando muito. E aí eu fui apurar, eu já falei isso aqui algumas vezes, tá? Aqui o meu canal, eu sou jornalista, mas o meu canal, o Raiz Tricolor, ele não é um canal de apuração. Já falei isso algumas vezes, meu canal é sempre um canal de análise e opinião. Tem apuração também? Tem. Porque eu sei fazer isso, eu aprendi a fazer isso, então tem isso, de vez em quando eu faço. E quando que eu normalmente faço? Quando algo não faz sentido pra mim. O ponto é esse. Se eu fui fazer isso em relação ao Michel Araújo e a essa troca do Michel Araújo com o Camilo Cândido, fui apurar, consegui algumas informações e tava trocando ideia com o Lessa, e o Lessa também tava apurando, a gente acabou apurando junto, então essa notícia ela é em conjunto, né, minha com o Vitor Lessa, e vou fazer o destaque aqui, canal do Lessa, se inscreve lá, aqui no YouTube mesmo, Vitor Lessa, jornalista que cobre Fluminense, e o melhor apurador relacionado a Fluminense, disparado. Coloco aí tem o atestado valeu aí de Gabriel Amaral. Mas a gente foi apurar junto, e qual foi a notícia que a gente chegou? Que o Camilo Cândido não tá, de fato, não tá negociando com o Fluminense, e que, inclusive, uma das respostas que eu recebi é de que, assim, cara, não, isso tá tudo mentira, isso é tudo mentira. E aí até perguntei, falei, pô, mas é o Camilo Cândido negociando ou o Michel Araújo envolvido na negociação? Ele falou, não, tudo mentira, é tudo mentira. Então, assim, nem o Michel Araújo foi incluído em negociação nenhuma, nem de fato negociou alguma coisa. O que aconteceu, e isso é fato, Camilo Cândido é um dos laterais que está na lista do scout do Fluminense, de que é bem avaliado pelo scout, então assim, mas em nenhum momento aconteceu uma negociação nem nada disso. Tá, então é importante reforçar isso. Vocês perceberam que deu uma mudada aqui, é porque eu estou no futuro. Mas vou explicar pra vocês o que aconteceu. Vocês viram que é uma notícia, eu tinha dado, enfim, já tinha colocado aqui, até trazendo como uma apuração nossa e etc, minha e do Lessa. Só que esse vídeo ele foi gravado mais cedo. Ele tá sendo publicado às 5 da manhã, mas eu tô gravando a segunda parte dele, que ele foi gravado cerca de 9 horas da noite, 9 e pouca da noite, quando eu tinha apurado, enfim. São 3h26 da manhã. E aí eu achei melhor não regravar o vídeo inteiro, até porque o vídeo tá bom, né? Achei o vídeo bom. E, bem, eu trago só aqui o complemento de que o próprio Saudações Tricolores se autodesmentiu a si mesmo, não sei como falar. Eles tinham publicado essa informação, como eu falei, confirmada pela Rádio Melão, do Fluminense, sondou mesmo, vai envolver Michel Araújo na negociação e etc, a matéria do João Pedro Cupelo, inclusive fica até o esclarecimento, né, que a Rádio Melão, que é um perfil do Luiz Melão, que é colocado sempre como uma fonte aqui pelo canal como boa, e o Luiz Melão eu até continuo, sim, colocando, mas já deu a perceber que não é só o Luiz Melão que utiliza o perfil da Rádio Melão. Então, o perfil Rádio Melão é uma coisa, o Luiz Melão, pelo visto, é outra, né? Porque, por exemplo, o João Pedro Cupelo é quem escreve a matéria, mas aqui tá escrito que foi confirmada pela Rádio Melão. E, bem, o Saudações Tricolores publicou uma outra matéria, dessa vez falando que o Fluminense descarta envolver o Michel Araújo em negociação
com o Clube Uruguai pelo Camilo Cândido. Enfim, então eles meio que se autodesmentiram a si mesmo, né? Então fica só esse destaque no vídeo. E aí, até para acrescentar uma notícia que acabou saindo depois que eu já tinha gravado o vídeo, que eu acrescento aqui nesse final, é que uma informação da Rádio Itatiaia de que o Cruzeiro também está atrás do Camilo Cândido, e aí, enfim, Cruzeiro, Vasco, Internacional, todos esses times aí também atrás dele, mas que, segundo a publicação da Rádio Itatiaia, o Cruzeiro precisaria desembolsar em torno de 2 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do atleta, isso porque o Nacional do Uruguai renovou o contrato com ele há pouco tempo e não tem interesse de emprestar. Então lá atrás, lembra naquela outro vídeo que eu gravei, quando o empresário dele fala que são questões econômicas e que o Fluminense não quis, talvez sejam esses 2 milhões de dólares aí da apuração da Rádio Itatiaia que o Fluminense não quis desembolsar. Lembrando que é desembolsar isso para comprar, mais o salário, mais alguma coisa, de repente até luvas para o jogador também assinar com o Fluminense, a gente não sabe como funcionaria. Então, sempre bom destacar, né? Os laterais, esses jogadores, quando vêm pro Brasil, quando eles consideram uma subida, às vezes pede salário em dólar. A gente nunca sabe exatamente os meandros da negociação. Mas sobre o Camilo Cândido é isso, assim, então. Então, a gente corrigiu aqui a informação que foi dada. Eles corrigiram também, né? Na verdade, não corrigiram porque a outra matéria ainda tá no ar. Enfim, é um negócio meio troncho, mas enfim. E tem essa informação nova também da Rádio Itatiaia de que para tirar o Camilo Cândido do Nacional do Uruguai, pelo menos cerca de 10, 11 milhões de reais, só para comprar mais os salários, mais de repente luvas que precisaria pagar o jogador. Enfim, quero te ouvir, comenta aqui embaixo, iniciozinho de terça-feira. Tamo junto, até a próxima. Valeu!